Então, bora lá, meu povo. Bora começar mais um vídeo de hoje incrível, maravilhoso, sem enrolação, espetacular. Antes de qualquer coisa, quero já te pedir. Nunca fiz isso, eu acho. Vai ser a primeira vez, mas antes de qualquer coisa, eu quero te pedir, ó. Já deixa o like no vídeo se você já me conhece, se você já sabe que o vídeo é bom. Se inscreve no canal e os comentários eu vou pedir só no final, beleza? Então, vamos seguir aqui nosso vídeo de hoje e eu vou falar novamente sobre um tema que está sendo muito falado. Tem que surfar um pouco da onda, gente, por favor. Peço perdão, mas vou fazer um vídeo hoje sobre um pouco desse burburinho que está se falando. Já falei isso na quarta-feira, mas não vou ficar repetindo aqui. Só que eu quero falar um pouco sobre produtividade com vocês hoje, tá? E eu quero falar sobre o tema de fato, né, do vídeo de hoje é a ciência por trás da produtividade nessas jornadas mais curtas. Aqui eu não tô para defender um lado nem outro, tá? Isso eu quero deixar bem claro para cada um de vocês que está me assistindo aqui. Ah, se você acha que eu sou enviesado para direita ou para esquerda, vaza, porque o meu caminho não é esse aqui. Eu não tô aqui enviesado para direção nenhuma. Só que eu quero que você entenda como que trabalhar menos pode te gerar mais produtividade. Porém, trabalhar com sabedoria, porque isso é fundamental que você entenda. Não é vagabundagem. Porque tem gente que só quer vagabundagem, quer trabalhar menos e ganhar o mesmo dinheiro. Não, isso aí pra mim é vagabundagem. Aqui eu vou mostrar pra vocês o seguinte: você trabalhar menos horas, isso faz com que você se torne mais produtivo, ok? E aí, eu vou só recapitular um negócio para vocês, porque recentemente a gente teve uma PEC aí, uma proposta, né, de uma das deputadas aí, alguma coisa assim, pediu para reduzir, né, a carga de trabalho e tal, e achando que de fato isso ia trazer algum tipo de benefício. Como eu falei isso na quarta-feira, eu volto a repetir, tomem cuidado com as propostas, e às vezes as pessoas fazem, às vezes, um burburinho populista, que às vezes você não sabe o que está por trás. Então, eu queria que você primeiro tivesse entendimento e discernimento sobre isso. Tá, então buscou saber, ótimo, perfeito, maravilha para você e excelente. Vamos seguir aqui. Bom, o que que eu quero falar para você? Hoje eu vou falar o que que a ciência fala, né? Sobre essas jornadas mais curtas e como ela pode impactar a sua produtividade. E aí, eu falo para você que trabalha por conta própria, tá? Mas para você que trabalha para os outros. Se você trabalha para os outros, eu vou te dar umas dicas aqui que são muito boas e muito importantes, se conseguir, obviamente, aplicá-las dentro do seu trabalho, para que de fato você se torne mais produtivo e que você tenha mais tempo livre, até mesmo dentro do trabalho, para você fazer uma outra coisa, até para você assistir um vídeo, para você fazer algum outro tipo de atividade, para você estudar um pouco, ler um pouco e às vezes nesse momento, às vezes você fala assim: caraca, Cláudio, eu tô trabalhando aqui, cara, a hora passa, eu trabalho igual um louco, condenado, e meio que assim, eu sempre tenho trabalho. É muita coisa e nunca tem uma folguinha. E aqui eu vou te explicar como que você vai fazer isso, tá? Cientificamente, isso daqui é comprovado, foram feitos vários testes em vários países. Eu vou te dar algumas referências aqui de alguns países que foram feitos isso, e para que você entenda de forma sábia como que você vai aplicar esse tipo de atividade para você trabalhar menos e produzir mais, beleza? Bom, o que que acontece? Muita gente acha que trabalhar durante muito tempo vai fazer com que a gente seja mais produtivo de fato. Ou seja, então, quanto mais horas você trabalha, mais produtivo você se torna. Na verdade, não. Isso daí, de fato, acaba atrapalhando. E alguns estudos feitos na Suécia, feitos na Islândia, já mostraram que essa jornada reduzida que foi aplicada melhorou, de fato, a produtividade das pessoas trabalhando menos tempo. Que, só que, Cláudio, então eu vou trabalhar menos, eu vou produzir mais. Calma aí. Você vai ter uma jornada muito bem definida e muito bem estabelecida. E aí é aqui que eu vou explicar para vocês onde está o pulo do gato. Que às vezes as pessoas pegam só o dado, pô, porque lá na Islândia as pessoas trabalham menos tempo e produzem mais. Não é bem assim. Calma aí que eu vou explicar para vocês. E aí eu vou explicar como que funciona isso e como que foi aplicado lá dentro desses países para vocês entenderem. Bom, primeiro de tudo, é que o nosso cérebro ele tem uma capacidade limitada de foco contínuo, ou seja, você não consegue ficar concentrado
prestando atenção em uma coisa durante 5, 6, 8 horas direto. Não dá. O nosso cérebro não consegue fazer isso. A nossa atenção ela começa a decair mais ou menos em blocos de 90 a 120 minutos. Ou seja, de 1 hora até no máximo 2 horas, você consegue manter um foco e uma concentração muito boa. Passado isso, você já não consegue. Você começa a entrar na famosa bagaceira. Tu começa a perder tudo, já começa a desfocar, já começa a ficar desconcentrado. Então, eu queria que você entendesse o seguinte: quando você fica 8 horas sem parar, tipo, marretando ali na cabeça, você não vai conseguir ter uma produtividade muito alta. E aí que entra uma coisa que a gente chama de ciclo ultradiano. O que que é isso? São ciclos que é ciclos de concentração que o nosso cérebro consegue ter. Como que funciona isso? Normalmente, o nosso cérebro ele trabalha bem em ciclos, em blocos de tempo de 90 a 120 minutos, ou seja, de 1 hora, de 60. Eu boto de 60, tá? Eu não boto de 90, não. Eu gosto de 60 minutos até 120, ou seja, de 1 a 2 horas de alta concentração. E aí a gente precisa de uma pausa para que depois a gente volte a nos concentrar de novo. Ou seja, isso já é muito utilizado em uma das técnicas mais famosas hoje em dia, chamada técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro foi utilizada dentro desses países, né? E como a Suécia, a Islândia, entre outros países na Europa, foram fazendo, e nos Estados Unidos também foi feito, que é o seguinte: aplicaram a técnica Pomodoro durante uma semana para funcionários dentro de uma empresa. E aí, essa técnica Pomodoro, eles foram fazendo e definindo esses blocos de tempo. Quanto tempo eles iam trabalhar e depois eles iam ter, dentro desses tempos trabalhados, dessas horas trabalhadas, eles iam ter um descanso de 10, 15 ou 20 minutos, tá? Então, assim, dentro de 1 hora, a pessoa teve 1 hora de alta concentração, fazendo uma atividade, parava 15 minutos, depois ficava mais 1 hora trabalhando de novo, parava mais 15 minutos e ia até o final dessa carga. Só para vocês terem uma ideia, elas não precisaram das 8 horas para fazer a atividade que elas tinham que fazer. Elas reduziram a carga horária delas, conseguiram fazer muito mais rápido. Por quê? Porque não tinha interrupção, porque elas ficaram concentradas fazendo uma única atividade e porque elas conseguiram, de fato, prestar atenção e ter a pausa no momento necessário. Eu quero que você se atente a três coisas. Primeira coisa que eu falei aqui, ela ficou fazendo uma única atividade. Você não é uma pessoa multifocal. O ser humano não é um ser multifocal. Você precisa prestar atenção em uma única coisa fazendo. Não adianta eu querer fazer um vídeo aqui, tô gravando um vídeo, tô respondendo mensagem, tô anotando anotação, tô fazendo anotação. Cara, não tem como. Não dá. Então, o ser humano é um ser, de fato, unifocal. Então, você precisa focar. Essa é a primeira coisa. Primeira informação mega importante para vocês entenderem. Segunda informação importante, por um tempo determinado. Ou seja, a pessoa ficou um tempo determinado fazendo aquela atividade. Não adianta você querer estourar a boca do balão e ficar, vou ficar tantas horas aí arregaçando o negócio. Não vai rolar. Então, é a segunda informação muito importante. E a terceira informação é que, de fato, eles conseguiram diminuir a carga de trabalho com concentração, tendo a atividade que precisa ser feita. Ou seja, se você quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo em menos horas, não vai rolar. Não vai rolar. Então, em 2015, eu vou pegar esse estudo mais recente, essa empresa na Suécia, né, ela implementou uma carga horária de 6 horas diárias, né? Qual foi o resultado disso? A produtividade de funcionários, de fato, aumentou, e o número de faltas caiu. Tá, mas o que que aconteceu com isso? A empresa ela se estruturou, ela soube passar as atividades que o funcionário tinha que fazer e o tempo que ele tinha de descanso e de concentração dentro de cada atividade. Então, assim, não é nada de, vou diminuir a carga de trabalho e a galera vai começar a produzir mais. Não, não é desse jeito. Isso daí vai bagunçar o negócio, vai todo mundo ficar mais improdutivo ainda, vai ganhar menos dinheiro e vai dar mais problema. Então, assim, você tem que ter uma carga de trabalho reduzida? Sim, mas você tem que ter foco. Porque se você não tiver foco, você não vai ter nada, ok? Então, assim, isso daqui é muito importante que vocês entendam. E aí, eu vou trazer aqui alguns benefícios psicológicos, né? Do quanto trabalhar menos, mais focado,
vai conseguir te dar mais produtividade. Menos horas de trabalho, gente, significa mais tempo para você descansar, para você relaxar, para você cuidar da sua saúde mental, para você cuidar da sua saúde física, para você fazer coisas fora do seu trabalho de fato. Tudo isso, de fato, diminui seu estresse, aumenta a sua motivação. Só que, lembrando sempre, com foco e sabendo ter as priorizações. Ou seja, eu vou dar o exemplo aqui da minha folha, ó. Eu tenho minha folha aqui com as minhas listas de afazeres de hoje. Minha folha está cheia hoje, tem muita coisa para fazer. Só que eu sei e eu tenho plena convicção de que se eu focar e fizer concentrado, eu consigo fazer isso daqui em meio-dia. Consigo resolver em meio-dia. É só não ficar dando muita atenção à notificação do celular, é só não ficar vendo um monte de porcaria na internet, é só não ficar me distraindo pensando em um monte de coisa, na morte da bezerra. Então, assim, eu tenho que me concentrar naquilo que eu tô me propondo a fazer. E aí, quando eu me concentro, o que que acontece? A minha produtividade aumenta, eu consigo fazer muito mais rápido e aí depois eu tenho muito mais tempo disponível para mim. Cláudio, como que eu faço isso no meu trabalho, já que o meu trabalho é zoado, é bagunçado? O que que eu recomendo para vocês que eu fazia dentro dos trabalhos que eu fazia? Se puder, se obviamente for possível, eu levava sempre um fone de ouvido ou escutava podcast, ou escutava música, o que quer que seja. E aí, dentro desse trabalho, o que que eu fazia? Eu tentava agilizar tudo que eu podia agilizar, tá? Eu tentava deixar tudo agilizado, o máximo que eu deixava, concentrado ali fazendo o que eu precisava fazer, para depois, obviamente, eu ter um tempo de descanso a mais, ok? Claudio, mas se eu sou uma pessoa que, pô, fico ali 8 horas trabalhando na empresa e tal, não tenho tempo nenhum para fazer as coisas. Saiba focar ali. Saiba determinar o tempo de foco que você vai fazer. Ah, Cláudio, no trabalho não dá. Beleza. Se não der, em todos os momentos, não dá no seu trabalho, faz pra tua vida. Faz pra tua vida. Como eu falei no vídeo anterior, e eu volto a falar pra você, cara, você quer continuar na mesma situação que você tá até o resto da sua vida? Eu tenho certeza que não. Então, se você quer alguma coisa melhor, se você quer mais produtividade, se você quer mais dinheiro, se você quer mais sucesso, se você quer mais prosperidade, se você quer mais plenitude, se você quer mais segurança, o que você quiser, precisa trabalhar. E você não só trabalhar, você tem que ter foco, você tem que priorizar, você tem que abdicar de coisas. Então, assim, saiba utilizar essa técnica Pomodoro, essa técnica de foco, para que de fato você consiga prestar mais atenção e diminuir o tempo que você vai gastar. Porque o que que eu vejo muita gente? Elas vão lá, estão começando a fazer um trabalho. Puxa o celular, começa a ver notificação, começa a mexer e tal, isso, aquilo, parará, piriri, pô, aí, olha que bagunça. Aí não presta mais atenção. Aí zoou o negócio, aí você já tá pensando em outra coisa, já não consegue fazer o negócio que tinha que estar fazendo, e aí deu ruim e pronto, já bagaçou o negócio todo. Então, assim, eu queria deixar muito claro isso para vocês. Repense um pouco o diminuição da carga, de vou simplesmente trabalhar menos. Isso é vagabundagem. Você tem que melhorar a sua produtividade com foco, com priorização, trabalhando em menos tempo. E isso vai fazer com que você alcance aquilo que você tanto quer. Beleza? Então, o que que você acha? Concorda, discorda? O comentário está aqui para isso. Deixa no comentário o que que você acha sobre essa redução de trabalho. Se você é uma pessoa produtiva, se você é uma pessoa improdutiva, se o celular te apita toda hora e você desconcentra, o que que isso tem afetado na sua vida e o quanto que isso tem impactado de fato no seu sucesso e no seu crescimento pessoal. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, comenta aqui embaixo tudo aí que vocês acharam e muito obrigado por você estar assistindo até o final. Se caso fizer sentido, se inscreve aí. Eu não sei se eu vivo pedindo, não sei se eu peço, se eu esqueço de pedir, mas enfim, pedi aí, volto a repetir, muito obrigado, tá? E um ótimo final de semana, independente do horário que você esteja vendo, dia, tarde ou noite, que você tenha uma vida próspera, plena, com muito mais produtividade, com muito mais foco e priorização daquilo que você precisa, beleza? Um beijo grande para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.